Graças a Deus. Você que está com tua Bíblia em mãos aí, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Fiquem à vontade. Os irmãos que nos acompanham pela web rádio Raízes de Judá, sejam bem-vindos, uma ótima noite a todos, a paz que só Jesus pode dar, inunde seu lar, sua casa, sua família, seu trabalho, sua empresa, seus negócios, sua vida como um todo. Aqueles que nos acompanham através desse vídeo, que sejam abençoados por Deus, que sejam renovados, transformados e fortalecidos através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós desligamos a máquina do meio, aí ligamos essa aqui empurra o vento quente por lado de fora, só para aí ninguém aqui ficar com vento na cabeça, e o vento daqui só bate o vento aqui, né? Então leva o vento embora para fora. Amém? Atos capítulo 8, quem encontrou diz amém, Jesus. Versículo 26, fala glória a Deus. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Senhor a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir e a se ajuntar a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles o caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Graças a Deus. Senhor Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Eu preciso da Tua inspiração, da Tua iluminação, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a minha vida, para que eu pregue com clareza, com objetividade, com simplicidade, para que eu fale aos meus irmãos aquilo que está no Teu coração, ó Pai, e de maneira que meus irmãos, ouvindo, entendam, e entendendo, coloquem em prática. Em nome do Senhor Jesus, alcança aqueles que nos acompanham através desse vídeo, alcança aqueles que nos acompanham através da internet, abençoa-os para a honra e para a glória do Teu santo nome, que assim seja, e todos digam amém, Jesus. Muito bem, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, estamos nós diante de um texto tremendo da palavra de Deus.
Estamos nós diante de uma história que verdadeiramente enche o coração de desejo que essa história se repita dia a dia em nossa vida. A história de um homem chamado Felipe, que havia conhecido a Jesus Cristo de Nazaré, havia tido a revelação da palavra de Deus acerca da salvação, e assim conhecendo, aceitou a palavra de Deus para que fosse salvo ele, fosse salvo a casa dele e toda a família dele. Nós temos a história de um homem chamado Felipe, que se colocou à disposição de Deus, para que Deus pudesse usá-lo, não apenas como uma ferramenta poderosa na casa dele, mas pudesse usá-lo em toda e qualquer situação pela qual houvesse a necessidade e a oportunidade dele proferir palavras acerca do reino de Deus. Num certo dia, numa certa ocasião, a Bíblia Sagrada nos ensina que um eunuco, que era um alto oficial, não era uma pessoa qualquer, era alguém que verdadeiramente era respeitado pela rainha dos etíopes, um eunuco que estava voltando da sua adoração ao templo em Jerusalém. Era um período onde haviam ido adorar, apresentar a Deus a adoração, e no caminho de volta, esse eunuco, ele voltava lendo um texto das Sagradas Escrituras que está registrado em Isaías. E à medida que ele ia fazendo a leitura, dúvidas iam pairando sobre a mente dele, dúvidas iam surgindo acerca do que ele fazia, a leitura naquele momento. E curiosamente, nós não sabemos ao certo como foi que Deus agiu e Deus tratou com aquele eunuco. Nós não sabemos ao certo, a Bíblia não nos dá maiores informações, se aquele eunuco em espírito orou a Deus dizendo: bem que eu gostaria de aprender, bem que eu gostaria de entender, bem que o Senhor poderia me enviar um dos teus servos. Nós não sabemos, a Bíblia não dá esse detalhe, mas a Bíblia nos mostra que aquele eunuco, aquele homem, de certa forma ele queria conhecer melhor a Deus, de certa forma ele estava buscando a Deus. Dentro da limitação dele, ele procurava saber acerca de Deus. Dentro da dificuldade dele, ele procurava se aproximar. E eu acho válido nós aqui pontuarmos o esforço desse rapaz, que a Bíblia não nos fala se era mais velho ou mais novo, não dá detalhes acerca da idade dele, mas é importante nós pontuarmos o esforço desse rapaz, o desejo desse rapaz, a busca dele por saber acerca das coisas de Deus. E aí, quando nós olhamos o esforço dele, porque veja bem, a Bíblia diz que ele lia uma coisa que ele não entendia. Com outras palavras, ele estava lendo um livro que não passava de um livro, e que para ele o entendimento não estava ajudando, porque ele não tinha o entendimento daquele assunto. É a mesma coisa o irmão, a irmã pegar um livro escrito em inglês e não entender o inglês e ficar ali olhando. Não sei se você já fez isso, eu já fiz isso. E ali fica e não entende nada, e põe o livro mais para frente, põe o livro mais para trás para ver se vai claro. Não entende nada, eu já fiz isso. Pegar um livro em qualquer outra língua que seja escrito e ficar olhando, é a mesma coisa. Porque ele lia, mas ele lia e não entendia nada. Ele via as palavras, mas as palavras para ele não tinham uma tradução. As palavras para ele não tinham significado. Assim, muitas pessoas procuram conhecer a Deus, procuram saber um pouco mais de Deus, mas dentro da sua limitação, dentro da sua dificuldade, dentro da sua pouca informação muitas vezes acerca do que diz respeito a Deus, a pessoa não consegue compreender, ela não consegue. Eu falava hoje de manhã,
Essa semana eu estive numa repartição pública, e enquanto eu aguardava ser chamado, teve um vereador que parou ao meu lado e sentou do meu lado. Não estava eu na Câmara de Vereadores, esse vereador estava ali nessa repartição também, porque tinha algo para resolver naquele lugar. E ali nós sentamos: opa, tudo bom, Marcão? Tudo bem, o senhor tá bom? Tô bom. Nós começamos aquela conversa de ônibus: vai chover? Ah, não sei, se parar o vento, capaz que chova, se não chover vai esfriar, se esfriar, nós vamos ter que tirar a roupa do guarda-roupa, aquela conversa. Começou essa conversa, aí eu percebi que alguma coisa estava diferente naquele momento, onde virou falar de igreja. A gente evita de falar de igreja, a gente procura estender a mão falando de Jesus, que salva é Jesus, não é a igreja. Isso tem que ser bem claro para todos nós. Não é a igreja. Vai ter muita gente que está na quadrangular que vai acabar indo para o inferno, infelizmente. Não é a igreja do evangelho quadrangular que vai levar para o céu. Ela é uma ferramenta usada por Deus para salvar as pessoas através do nome de Jesus. Então ali a gente foi conversando, ele começou a conversar e começou a me indagar, e aí ele falou: olha, na sua igreja é mais fácil, né? A comunhão, a amizade, o pessoal se firma mais, não tem tanta dificuldade. A gente vai ensinando acerca da importância da comunhão, a importância de você ter os pés arraigados, porque um pé de laranja, se tirar daqui hoje, colocar ali amanhã, depois da manhã colocar lá, ele não vai dar laranja. A tendência é esse pé morrer. Então um pé tem que criar raiz, aprofundar, e através da raiz ele poder extrair a vitamina, a proteína da terra, para assim ele se desenvolver e dar fruto. Então a gente conversou um pouco dentro dessa linha de pensamento, e ali ele me falou assim: na minha igreja é mais difícil do pessoal parar, o pessoal não para muito. Se começar a falar de dízimo, aí o pessoal vai embora, porque eles não gostam de dizimar, de ser fiel no assunto dízimo. E aí ele foi expondo o pensamento dele, segundo a ótica dele, dentro da igreja que ele participa. E aí eu esperei ele falar, e eu pensando, né? Puxa vida, tanta coisa para poder falar, ele vai querer falar de dízimo, que é bem um assunto que às vezes até para os crentes é tão controverso, às vezes é difícil da pessoa entender, quanto mais para uma pessoa que está, ou não é convertido, ou está iniciando uma conversão. Mas eu falei: bom, Deus, eu não puxei a prosa, foi Ele que puxou. Se Ele puxou, eu acredito que o Senhor permitiu. Se o Senhor permitiu, eu é que não vou ficar com a boca fechada, eu vou falar. E eu fui falando. Falei: então, a verdade é que o pessoal ainda não entendeu acerca da importância do dízimo e da oferta. O pessoal ainda acha, tem aquele pensamento que o dízimo vai para o pastor, o dízimo vai para o padre. O pessoal tem esse pensamento, né? Muitos têm esse pensamento que o dízimo, a oferta não tem nada a ver. Não, enquanto a pessoa não entender, eu falando para ele, enquanto a pessoa não entender que dízimo, oferta é uma chave que Deus põe na mão daqueles que acreditam nele, para que essa pessoa obtenha a vitória financeira, a pessoa não faz. Por quê? Porque ela não está entendendo. Não é que ela é uma pessoa má, não é que ela é uma pessoa ruim, não é que aquela pessoa ela é rebelde, nada disso, não está entendendo. Enquanto não entende, a pessoa tem dificuldade para praticar. A partir do momento que ela entendeu, aí nós fomos encurtando a conversa, eu falei assim: o dízimo ele está ligado à obediência à palavra de Deus, para que a obra de Deus seja continuada, e a oferta está ligada no que diz respeito à confiança e à gratidão por aquilo tudo que a pessoa recebe de Deus, ou receberá, ou já recebeu. E aí a gente fechou o assunto, e eu fechei o assunto dentro dessa linha de raciocínio.
enquanto a pessoa não entende, ela tem dificuldade para praticar. Depois que ela entendeu, aí ninguém precisa falar, ela faz por si só, porque ela já aprendeu, porque ela já entendeu. E aí chamou ele, falou: fulano de tal, vem para cá. Ele pegou e foi, e ali eu fiquei e falei: ai Deus, opera na vida dele para que ele possa vencer financeiramente também, e a partir da vitória financeira, outras vitórias cheguem até a vida dele. Pois bem, nós estamos num exemplo igual aqui. Um homem que estava lendo, mas não estava entendendo. E nós estamos próximos de pessoas que às vezes nós julgamos essas pessoas pensando assim: fulano não quer saber de Deus. Às vezes nós falamos isso. Eu estou ali, o meu patrão não quer saber de Deus. Eu falo de Deus, ele não quer saber. Não é que ele não quer saber, de algum jeito ele quer saber. O que acontece é que geralmente ele não tem o mesmo entendimento, a mesma compreensão. O entendimento dele não foi aberto do mesmo jeito que o seu já foi. Não, pastor, porque o meu marido não quer saber de Deus. Meu marido não quer saber de nada. Eu falo para ele, ele não quer saber de Deus. Ele quer saber de Deus. Todo mundo quer saber de Deus. Quem é que não vai querer saber de Deus, puxa vida? Se tem alguém que pode fazer algo de bom para nós, é Deus. E a Bíblia ensina que Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quer dizer, além dele ser bom, ainda o perdão dele, a compreensão dele, a paciência dele dura para sempre. Quem é que não vai querer saber de Deus? Quem é que não vai querer saber de alguém que, quando nós falamos: olha, eu estou com um problema no meu casamento, eu gostaria que o senhor me ajudasse a fazer algo no casamento, porque não está legal, e ele prontamente vai e age e interage. Quem é que não vai querer saber de um Deus que, quando está enfermo, fala: ai Deus, eu estou enfermo, eu estou com uma dor, eu estou com isso, com aquilo outro, e eu gostaria tanto que o Senhor tocasse na minha vida e me libertasse. E Ele toca, e Ele liberta, e Ele cura. Puxa vida, Deus é bom. Então esse homem aqui, esse eunuco, ele é caracteristicamente semelhante a pessoas que estão à nossa volta todos os dias. Eu falava ainda hoje pela manhã, na empresa onde eu trabalhava, tinha um daqueles evangelhos do Novo Testamento, né? Os irmãos acham que sabem o que é, não sabe? Aquele livretinho azul, pequenininho, que tem os 4 evangelhos, os salmos. A maioria conhece esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho desenvolvido pelos missionários, né? Gideões missionários, não os missionários, Gideões missionários lá da Assembleia de Deus, que faz o retiro lá em Camboriú. Não é esses Gideões. São os Gideões missionários que fazem visita a hospitais, que fazem visitas a empresas. É uma organização séria que leva a palavra de Deus aos médicos, leva a palavra de Deus a escritórios, em escritórios e assim por diante. Então esse Novo Testamento tinha numa empresa que eu trabalhava, e eu sempre ia ler um pouco. Eu sobrava um tempinho ali no trabalho, ia ler um salmo. Eu gostava de ler os salmos. Eu lia um salmo, aí eu lia um outro salmo. Eu me lembro, na época tinha um rapaz que hoje infelizmente já é falecido, mas na época tinha um rapaz que vinha e me perguntava: Marcão, você está entendendo o que você está lendo? Marcão, você sabe o que quer dizer isso? O que você está lendo? Aí eu falava a passagem, falava o texto, de algum jeito ele me ajudava, me orientava, dentro das condições dele, ele me mostrava a interpretação, né, do texto. E eu fui aprendendo, eu fui crescendo, e eu vi ali nele alguém predisposto a me ajudar. Eu queria saber um pouco mais de Deus, eu queria saber um pouco mais a respeito de Jesus. E do meu jeito eu estava buscando. Então eu falo para você, meu irmão, minha irmã, na empresa onde você trabalha, tem pessoas que estão querendo um pouco mais de Deus. Eu falo: pode abrir o olho, pede para Deus abrir o teu olho. Na empresa onde você trabalha, tem pessoas que ela talvez não sabe como falar, ela não sabe como se expressar,
Mas tem pessoa que está querendo, e é válido nós darmos a essas pessoas que de alguma forma querem saber um pouco mais, a oportunidade de aprenderem, de conhecerem. Na tua casa, na tua família, tem pessoas que querem saber um pouco mais de Deus. Pode saber disso. Pode saber, de repente é o teu marido, de repente é a tua esposa, de repente é o filho, ou é a filha, ou é o avô, ou é a avó, está querendo saber um pouco mais. O negócio é que nós, dentro da nossa crentice, a partir do momento que nós entendemos, aprendemos algumas coisas, a partir do momento que nós dominamos alguns textos, a partir do momento que nós ficamos um pouco mais à vontade com a palavra de Deus, nós nos achamos donos da verdade, e nós aí passamos a julgar. Não, porque fulano não quer saber de Deus, Beltrano não quer saber de Deus, não sei quem não quer saber de Deus, vai para o inferno, vai não sei o que lá, vai empurrar carrinho de carvão, vai pro mármore, né? Quem que já foi no inferno para saber se no inferno tem mármore, né? E tem gente que fala que vai pro mármore do inferno e assim por diante, né? Então, às vezes nós estamos insensíveis à necessidade das pessoas. Mas veja, esse homem que desejava saber um pouco mais, fazia leitura, em um determinado momento ele recebe a visitação de um servo de Deus. O texto diz que em um determinado momento o anjo do Senhor falou a Filipe. Olha que, quando eu fiz a reflexão sobre esse texto, no decorrer da semana, ainda enquanto eu estive, na quinta-feira eu estive em Limeira, tivemos uma convenção de pastores, não foi convenção, foi uma reunião de trabalho, na verdade, das 8 da manhã, saí de lá, era 6 horas, assim que eu cheguei, participei, ouvi, e muito foi falado acerca da importância do crescimento, do crescimento da igreja, mas mais do que o crescimento da igreja, a importância de nós cuidarmos daqueles que estão chegando, a importância de nós estendermos as mãos àqueles que estão buscando ajuda, mas não sabem como buscar ajuda. Então eu fui tratado por Deus, e Deus me fez lembrar de Filipe, desse exemplo de Filipe, onde Filipe, em um determinado momento, o anjo do Senhor fala a ele: vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Filipe recebe uma orientação do anjo do Senhor. O anjo do Senhor fala: vai lá. E quando Filipe chega próximo, aqui o versículo 29 diz: o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro. Quer dizer, eu passei a olhar o exemplo de Filipe como sendo um exemplo joia, porque Filipe, ele tinha um pouco de instrução acerca de Deus, da palavra, e quando o Espírito fala para ele, primeiro a Bíblia diz, o anjo falou, vai a tal lugar, e ele foi. Aí a hora que ele está próximo, o Espírito diz a ele, encosta naquele carro, encosta naquela carroça. A gente vê Filipe obedecendo, a gente vê Filipe fazendo o que o Espírito disse a ele. Mas era um alto oficial da rainha. O alto oficial da rainha não anda sozinho. Imagina-se que havia toda uma comitiva, e haviam ali os soldados que davam a proteção àquela comitiva real. Imagine, meu irmão, minha irmã, quando o Espírito fala com Filipe, vai ali. O Filipe pega e, como diz a moçada, colou no eunuco. Sabe, às vezes o Espírito fala para nós, faça isso, faça aquilo outro, fale com ele, fale com ela, e nós tantas vezes ficamos endurecidos. Mas se eu falar, capaz dele achar ruim. Já pensou se Filipe falasse? Mas se eu for ali, capaz desse eunuco achar ruim. Já pensou se Filipe desse a resposta? Mas se eu for ali, capaz dos oficiais reais me prenderem. Às vezes nós ficamos tão insensíveis. O Espírito Santo estava falando, Filipe, vai ali e fala com o eunuco, pergunta para o eunuco, você está entendendo o que você está lendo? E imediatamente, prontamente, o eunuco diz,
eu não tenho quem me ajude. E aí Deus me ministrou no decorrer da semana que as pessoas estão precisando de ajuda, e nós muitas vezes estamos insensíveis. Muitas vezes nós estamos pensando única e exclusivamente no nosso bem-estar, no nosso quadrado. E Deus, Ele fala na noite de hoje que, como aquele eunuco, pessoas estarão sendo colocadas à nossa volta, próximos a nós. Como aquele eunuco, Deus, como a Felipe aconteceu, Deus vai nos direcionar, vai te direcionar a pessoas que estão precisando de ajuda. Meu irmão, minha irmã, tem muita gente precisando de ajuda. Às vezes a pessoa está do nosso lado, às vezes a pessoa é da nossa casa, da nossa família, e está precisando de ajuda. Está precisando. Não é que a pessoa é ruim, não é que a pessoa é má. A pessoa de algum jeito está querendo conversar com Deus, de algum jeito está querendo se relacionar com Deus, mas ela não tem o entendimento, não tem a clareza, não tem ali de repente a sabedoria de como se relacionar com Deus. Então a história mostra para nós que Felipe foi. Eu não vou entrar aqui no discurso de Felipe. A intenção para a nossa reflexão não é o discurso, ainda que Felipe apresentou Jesus. Felipe falou que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Felipe falou que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, e todo aquele que nele crê terá vida eterna. Felipe falou que é necessário que nasça da água e do Espírito. Felipe falou, a prova de que Felipe falou é que no momento em que aquela comitiva passou em um lugar próximo de água, olha, uma conversa de caminho, assim, essas conversas rápida. A hora que passou perto da água, o eunuco falou: ali tem água, ali tem água, o que me impede de ser batizado? E olha, meu irmão, minha irmã, eu admiro, acho que não é a palavra certa, porque quando nós admiramos, nós gostamos, nós achamos, eu fico espantado de ver como há pessoas que há tanto tempo conhecem o Evangelho e não se decidiu por passar pelas águas. Eu fico admirado, espantado. Aqui esse rapaz, no meio do caminho, numa conversa com alguém que ele conheceu naquela hora, acompanhando ele, a hora que ele vê a água, ele fala: eu quero passar pelas águas, não tem jeito de eu parar aí e batizar. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, pronto, então vamos. E eles desceram daquela carroça e foram até a água, e Felipe batizou aquele eunuco. E a história, a história não está na Bíblia, mas a história sugere para nós, se você quiser fazer uma melhor pesquisa, com maior tempo, a história sugere que o Evangelho começou na África a partir desse eunuco. A partir desse eunuco, que era servo de uma rainha etíope, o Evangelho começou a ser propagado na África. Veja só, a partir de uma conversa, o Evangelho chegou a lugares onde até então não havia chegado. A partir de uma conversa, o Evangelho vai chegar na casa de pessoas que até então não havia chegado. A partir de uma conversa, Deus vai usar você, Deus vai te colocar na brecha, Deus vai te dar a oportunidade de estar na brecha para mudar a história de famílias inteiras, para mudar a história de pessoas, de casais. Deus vai te dar essa oportunidade. Eu imagino que, como você ore ainda por familiares. Eu tenho ainda familiares que não são convertidos a Jesus Cristo, familiares que são religiosos, que já ouviram falar de Jesus, sabem que Jesus existe, mas não são convertidos, não são sujeitos à palavra de Deus. Eu ainda tenho, e eu sigo orando. Eu creio que Deus vai abrir o entendimento. Eles são bons, são ótimas pessoas, mas tem um entendimento fechado, tem um entendimento ainda não aberto. Ainda está sobre a vida deles aquela palavra que diz que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da salvação. Mas eu creio que Deus, Ele vai agir
vai operar, vai mudar a história. Talvez você esteja como eu aqui na noite de hoje. Talvez você tenha pessoa na tua casa que está passando por dificuldades. Pessoa na tua casa que não queira saber de Jesus, não queira saber do Evangelho, não queira saber de nada. Não porque a pessoa é má e assim por diante, mas porque não consegue compreender. E em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, Evangelho de João, capítulo 12, verso 26, se alguém me servir, o Pai o honrará. Quando nos colocamos à disposição para servir a Jesus, a Bíblia diz que o Pai nos honra. Talvez como eu, você tem sonhos, tem projetos para serem realizados. Talvez como eu, você tem desejos para serem realizados. E Deus fala na noite de hoje, deixa eu te usar para abençoar a vida de alguém. Deixa eu te usar para levar uma palavra de ânimo, de conforto, de motivação a alguém. Deus não está pedindo teólogos na noite de hoje. Deus não está pedindo para ninguém que, ainda que estudar é importante, mas Deus não está pedindo para ninguém, vá, faça um curso, estude, aprenda, se prepare, tenha diploma, tenha certificado, tenha credencial, tenha tudo, e aí eu vou te usar. Deus não está falando nada disso. Deus está falando para nós na noite de hoje. Ele procura alguém que esteja disponível, alguém que esteja disposto a ser uma ferramenta. Eu disse pela manhã, nós vamos promover um dia. Você já reparou que quando nós fazemos churrasco, na maioria, eu não sei se todos, mas com a maioria, nós fazemos um churrasco, quem nós convidamos para ir no nosso churrasco? Só crente. É ou não é? Nós convidamos, nós vamos fazer uma festa de aniversário em casa. Quem que nós convidamos? Crente. Nós vamos dar um passeio, chamamos alguém para ir junto. Quem que nós chamamos? Crente. É ou não é? E às vezes nós temos uma ótima oportunidade de abençoar um familiar que ainda não é convertido, um amigo que ainda não é convertido, uma pessoa que ainda não conhece a Jesus. Às vezes nós temos essa oportunidade, mas nós justificamos biblicamente, porque no Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão, ó o verbo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, ou seja, não fica parado na roda dos escarnecedores, e não se assenta à roda dos escarnecedores, e não se detém no caminho dos pecadores. Aí nós justificamos, porque a Bíblia fala que nós temos que fazer uma seleção. É verdade, nós temos que selecionar, porque a Bíblia também diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com quem nos relacionamos, porque de repente o relacionamento pode fazer mal aos princípios que nós temos aprendido. Mas a Bíblia não diz para nós, se afaste de tudo e de todos, fique perto somente e tão somente dos crentes, dos irmãos. A Bíblia não diz isso. Jesus falou, o médico não vem para quem está são, o médico vem para quem está doente. Então nós temos que aprender. Agora é uma dificuldade que nós temos que aprender. Eu dizia do treinamento, da conversa na quinta-feira, e uma das coisas que foi falada é disso. É uma dificuldade que nós temos. Nos convertemos e nos afastamos de todos. Aí nós somos os santos e todo mundo é do diabo. Nós vamos para o céu e todo mundo vai para o inferno. Parece até que nós já temos senha para dar. Vai para o inferno, senha 2, senha 3. Só falta isso. E não é essa a proposta de Deus a nós pela palavra dele. A proposta de Deus a nós a partir da palavra dele é que do mesmo jeito que alguém jejuou por nós e alguém jejuou por você, do mesmo jeito que alguém parou de comer um cachorro quente, um x-tudo, um prato de macarrão, seja lá o que for, do mesmo jeito que alguém algum dia fez um jejum por você, do mesmo jeito que alguém cortou a Coca-Cola por uns dias, por umas semanas, um mês e assim por diante, para que você fosse alcançado pelo Evangelho, assim também nós paguemos o preço por alguém. Assim também nós vejamos a dificuldade das pessoas.
E nós sintamos a necessidade das pessoas. Filipe foi ao eunuco e perguntou: você está entendendo o que você está lendo aí? Filipe não chegou, a necessidade do eunuco era entender o que ele lia. Filipe não chegou falando outra coisa. Filipe chegou perguntando: você está entendendo o que você está lendo? Às vezes nós queremos dar o sapato número 38 para a pessoa, ela calça 42. Não, mas tem que ser assim. Mas irmão, irmã, às vezes nós estamos oferecendo algo para a pessoa que não é aquilo que ela está precisando. E aí nós ficamos revoltados, nós ficamos bravos. Aí nós falamos, porque tudo bem, se Jesus voltar hoje eu vou para o céu, você vai para o inferno. Não é você, não sou eu que temos a chave do céu. Não somos nós que vamos falar: vinde benditos do meu Pai. Mas a gente tem essa dificuldade, que nós precisamos aprender a trabalhar, com o intuito de estendermos essa multiforme graça de Deus às pessoas que estão perecendo, as pessoas que de alguma forma querem saber, conhecer, aprender de Deus. Então aí eu falava: nós vamos marcar um dia, e será um dia que eu vou falar tanto de manhã quanto à noite. Olha, eu não sei, eu falei para Marcinho, vai chamar Projeto Felipe, né? Não foi assim que eu falei? Falei, de manhã eu falei, vai ter o dia do amigo. Não vai ser o dia do amigo, vai chamar Projeto Felipe. E nós vamos orar, durante um tempo você vai orar por uma pessoa, por uma família, durante um período de tempo. E aí nesse dia, todos nós, lógico, aquele que quiser, né? Ninguém é obrigado. Ei, pronto, já vem pastor dar serviço, querer ficar em casa assistindo o São Jorge lá, não, Salve Jorge, querer ficar em casa vendo o BBB, que agora que está ficando bom, e o pastor já vem querer dar serviço. Irmão, irmã, em nome de Jesus, coloque-se à disposição de Deus. Nós vamos agendar um dia. Nesse dia nós vamos sair para almoçar com alguém, ou para jantar com alguém, ou você vai levar alguém jantar na tua casa. Ei, pastor, mas daí vai dar lucro. Irmão, pelo amor de Deus, vai dar lucro não, vai dar prejuízo. Pelo amor de Deus. Você vai gastar 50 fazendo um almoço ou um jantar decente para receber um convidado seu. Vai gastar 50. Arroz você tem na sua casa, você não vai precisar comprar. Feijão você tem na sua casa, você não vai precisar comprar. Óleo você tem na sua casa, você não vai precisar comprar. Cebola, alho, sal, né, irmã de Janeiro? Não vai, você tem. Você vai comprar carne, seja de frango, seja de boi, seja de vaca, seja lá do que for. Você vai comprar mistura e vai preparar. E aí você vai abençoar alguém. Já sei, já estou pensando em alguém para chamar. Eu tenho um irmão lá em Cristo que é uma benção, mas vai dar uns glória, não está entendendo nada. Não vai chamar irmão em Cristo, vai chamar quem não é irmão em Cristo. A ideia é exatamente essa: nós estendermos a mão e termos ali 1h30, 2 horas sentados juntos, conversando, trocando uma ideia, falando de receita, falando de futebol, falando de política, falando do que vim para falar. E nós vamos em nome de Jesus ganhar a nossa família, ganhar a nossa casa, ganhar os nossos amigos, ganhar os nossos inimigos, a partir do quê? Do estender a mão. Pastor, eu vou fazer um churrasco lá em casa. Aí meu irmão faz o churrasco também, nós junta tudo e vai. Aí nós juntamos um monte de crente, aí cada crente traz o seu convidado. Não, porque depois os crentes se reúnem, os que não são convertidos, fica tudo de lado. Fica tudo. Nós temos que aprender a apresentar Jesus. Nós servimos um Deus que é bom. Nós servimos um Deus que é joia. Nós não servimos um Deus furreco. Nós não servimos um Deus mentiroso. Não. Nós não servimos um Deus que nos coloca em situações ridículas. Não. Pelo contrário, nós servimos um Deus bom. Nós servimos um Deus que é joia, que é fiel. Nós servimos um Deus que estende a mão, que ajuda, que é misericordioso, que perdoa e assim por diante. Mas nós não sabemos como falar. Nós achamos que para falar de Deus nós temos que falar do inferno. Você vai para o inferno.
Quer ir, vamos, não quer ir? Vá para o inferno então, hein? Cuidado. O capitão está atrás do você, cuidado. Às vezes é assim. E aí aquilo que nós temos de bom, e se tem uma coisa que nós temos de bom é Jesus, se tem algo que nós temos de bom é a nossa salvação e é a palavra de Deus, nós não damos conta de falar, de anunciar, de mostrar, e aí nós ficamos aqui chorando depois. Vamos orar agora pela nossa família. Aí chora, Deus alcança a minha família, mas na hora de falar do amor de Jesus pela família não sabe como. Deus alcança meu amigo de trabalho, mas na hora de ir lá para o amigo de trabalho, a amiga de trabalho que não é convertida, não sabe como. Aí faz umas loucuras, né? Algumas coisas que não tem nada a ver, que não vão chegar em lugar nenhum. E aí fala, não, mas eu estou fazendo em nome de Jesus. Mas não adianta fazer em nome de Jesus se não estiver fazendo do jeito certo. O nome de Jesus é poderoso, mas ele tem que ser usado da forma correta. Um exemplo a respeito de usar da forma correta é quando Pedro vai e corta a orelha do soldado Malco. Guarda a espada. A espada ela pode ser boa, mas também a espada pode trazer dificuldades. Então nós temos que manusear bem a palavra da verdade. E eu quero, em nome de Jesus, fechar essa reflexão de hoje com você, dizendo essa palavra profética. Deus vai te colocar em situações que vão mudar a história de muitas pessoas. Agora, Deus colocou Felipe foi. Felipe não ficou fazendo pouco caso. Felipe não ficou desdenhando de Deus. Felipe não ficou dando desculpa. Agora, não. Felipe foi. Ele estendeu a mão. O eunuco foi convertido, passou pelas águas do batismo, e a partir dele a África vem conhecendo o Evangelho até os dias de hoje. Assim também vai acontecer através da sua vida. Deus vai abençoar você, te dar graça, mas Deus vai colocar a pessoa próxima de você, e essa pessoa será abençoada, essa pessoa terá a vida dela mudada no sentido de ter a paz que só Jesus pode dar, ter o perdão que só Jesus pode dar, a salvação que vem através de Jesus. Não há salvação em outro. Essa pessoa vai ser salva, perdoada, abençoada, e Deus vai, em nome de Jesus, alcançar muitas outras pessoas. O importante é que nós entendamos, Deus ele quer que nós estejamos bem, mas através da nossa vida, que muitas outras pessoas estejam bem também, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento? E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos e fazer a sua reflexão. E pede para Deus dar a você uma família, um casal, uma pessoa, um homem, uma mulher, que ainda não é convertido, que ainda não conhece Jesus, que esteja passando por dificuldade de repente. Pede para Deus, fala, Deus, eu quero levar a Tua palavra adiante. Eu quero ser bênção na vida das pessoas. Eu quero ajudar alguém. Quando você planta, você colhe. Se você estiver ajudando pessoas, pessoas te ajudarão também. Saiba disso. Saiba disso. O Evangelho, ele é mais do que nós nos reunirmos no domingo à noite e cantarmos e orarmos e ofertarmos. O Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é levar a paz àquele que não tem paz, saúde àquele que está enfermo. O Evangelho é levar a vitória àquele que vive na derrota. Isso é o Evangelho. Senhor Deus, sonda o coração do meu irmão, sonda o coração da minha irmã, em nome de Jesus. Abençoa essas vidas, Pai, que estão aqui. Porque se estão aqui é porque acreditam que o Senhor existe. Ninguém estaria aqui sem acreditar na Tua existência. E se estão aqui, ó Deus, e acreditam que o Senhor existe, que eles usufruam, ó Pai, do melhor do Senhor. Porque o Senhor tem tanta coisa boa para nos dar.
tem tantas situações para se concretizarem em nossa vida, mas muitas vezes nós ficamos onde a água bate no tornozelo. Nós não aprofundamos, nós ficamos no raso, porque sabemos que no raso nós estamos seguros, tranquilos. Nós ficamos no raso porque sabemos que no raso a hora que quisermos sair, está fácil para sair. Mas eu quero, em nome de Jesus, do mesmo jeito que Filipe conversou com o eunuco, através de Filipe houve a conversão do eunuco. Eu quero abençoar o meu irmão e minha irmã e dizer que através da vida deles haverá conversões. Haverá conversões. Do mesmo jeito que o Senhor deu a Filipe a palavra certa, assim também a eles todos o Senhor dará a palavra certa, e haverá conversões, em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Amém? Repete comigo assim. Você que quer repetir, você vai fazer uma oração de compromisso. Ah, pastor, eu não vou orar não, porque eu não quero firmar compromisso. Você que quer firmar compromisso, repete comigo assim: Senhor Deus, me coloca em situações que eu seja útil ao teu reino, à tua obra e a pessoas que estão carentes, que estão precisando de ajuda, em nome de Jesus. Pode contar comigo. Envia-me a mim, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Podem vos assentar, meus irmãos, fiquem à vontade. O importante é estarmos disponíveis. Isso aqui é o importante, né? Estando disponíveis, Deus vai agindo, vai dando a oportunidade. Nós precisamos de ver a obra sendo levada adiante, e através da nossa disponibilidade, a obra ela é seguida. Os irmãos que nos acompanhavam pela web rádio, que sejam abençoados e tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Assim também aqueles que nos acompanham por esse vídeo, tenham uma ótima semana em nome de Jesus Cristo.